11% das reservas mundiais de urânio encontram-se estocadas no subsolo da Namíbia. Além disso, o país mantém operações industriais em algumas das maiores minas de diamantes offshore existentes na Terra. Por que esses recursos minerais massivos não garantem a estabilidade produtiva da nação? A geografia impõe uma barreira física intransponível aos métodos de cultivo tradicionais, criando um contraste severo entre a riqueza mineral e a escassez de solo fértil. Apenas 2% de todo o território possui as características técnicas necessárias para a agricultura. Mas isso é apenas o começo do desafio logístico. O deserto do Namibe continua sua expansão territorial implacável. À primeira vista, as dunas parecem formações geológicas estáveis, mas na prática, elas se movem constantemente, consumindo gradualmente o solo que já sofre com o esgotamento de nutrientes. Pode-se notar como a areia cobre áreas adjacentes em uma das regiões mais áridas do planeta. As opções de manejo do solo pareciam diminuir drasticamente diante desse avanço. Depois, fica mais complexo. Uma solução técnica inesperada emergiu das profundezas frias do oceano, na forma de algas marinhas. Vê-se como essa biomassa flutua nas correntes, pronta para a extração e processamento industrial. O contraste entre o ambiente marinho e a terra seca define a nova abordagem de recursos. Aparentemente, trata-se apenas de uma planta frágil, mas a questão técnica permanece. Como exatamente a alga marinha pode recuperar uma infraestrutura nacional prejudicada pela seca extrema? O foco agora se desloca para a mecânica dessa aplicação biológica e seu processamento. A análise segue para os detalhes dessa transformação material. 45 graus Celsius marcam os picos térmicos diurnos antes de despencarem para menos de 10 graus Celsius após o anoitecer. Porque este local supera tecnicamente a severidade do famoso Saara ou do gelado Gobi. A percepção comum sugere que nada é mais inóspito que esses dois gigantes geográficos. No entanto, os dados apontam para o deserto do Namibe, no sudoeste da África, como uma terra ainda mais extrema. A paisagem árida definiu todo o sistema climático da Namíbia. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar uma extensão contínua de mais de 2.000 quilômetros correndo paralelamente à costa do Atlântico. À primeira vista, a escassez de água parece padrão para regiões secas, mas na prática, o Namibe recebe uma precipitação anual de apenas 2 a 10 milímetros. O número é muito menor que o registrado no Saara e drasticamente inferior aos índices pluviométricos do Gobi. A chuva é um evento quase inexistente durante o ano inteiro. Dunas de areia gigantescas erguem-se a quase 300 metros de altura, dominando a topografia local. Vê-se como a areia forma paredões verticais sob o sol implacável. Essa geografia física, somada à amplitude térmica violenta, cria um ambiente situado na borda exata da sobrevivência biológica. A câmera desliza sobre as cristas afiadas, que nunca cessam de mudar com o vento. Tudo se complica com a escala deste terreno. O Namibe se consolida assim não apenas como um deserto, mas como o verdadeiro deserto dos desertos. 2%. Essa é a fração exata do território nacional que detém água suficiente para o cultivo regular. Por que esse número se torna tão crítico para a sobrevivência local? A resposta reside na geografia implacável, pois, embora os desertos não cubram todo o país, a terra restante mal oferece condições de habitabilidade para o plantio. A agricultura enfrenta aqui um cenário mais preocupante do que nunca devido às condições climáticas severas. Mas isso é apenas o começo do desafio logístico nesta região árida. 824 mil quilômetros quadrados formam a extensão total que a nação abrange. Pode-se notar que a maioria dos rios só surge visualmente após chuvas pesadas, um fenômeno excessivamente raro nesta latitude. Durante a maior parte do ano, eles não passam de leitos fluviais secos e poeirentos, sem oferecer qualquer valor para a produção agrícola. À primeira vista, a agricultura parece inviável, mas na prática ela ainda existe em escala esparsa e sob total dependência das condições naturais.
o setor consegue sustentar atualmente apenas cerca de 25 a 40% da população total. E isso ainda não é o limite das pressões demográficas sobre os recursos limitados. Enquanto isso, a população local cresce a uma taxa média constante de 2% ao ano. Isso significa que a demanda por alimentos continua a subir, enquanto a quantidade de terra arável permanece quase inalterada no horizonte. Vê-se como o crescimento populacional ultrapassa rapidamente a capacidade de expansão das áreas cultiváveis disponíveis para o plantio. A nação não tem escolha, se não encontrar meios técnicos de transformar terras estéreis em solo fértil produtivo. Caso falhem nessa engenharia de transformação, o setor agrícola do país enfrentará em breve o risco de colapso total. A busca por segurança alimentar torna-se a prioridade para manter a estabilidade futura. 0% de umidade útil é a realidade que define vastas extensões do solo na Namíbia continental, tornando o cultivo agrícola praticamente impossível. No entanto, a poucos quilômetros dessa costa árida, move-se um dos ecossistemas marinhos mais ricos em nutrientes de todo o planeta. A fria corrente de Benguela sobe vigorosamente do leito oceânico, trazendo consigo volumes massivos de minerais essenciais. Por que a chave para a agricultura no deserto estaria escondida justamente nas águas geladas? Essa corrente nutre um reino ininterrupto de algas marinhas que se estende por toda a costa da África Austral. Aparentemente não há conexão lógica imediata entre a vegetação submersa e a areia seca. A resposta reside na capacidade bioquímica única dessas plantas de processar a riqueza mineral vinda das profundezas. À primeira vista, o oceano e o deserto parecem mundos opostos, mas na prática, as algas funcionam como um elo vital entre eles. Pode-se notar a velocidade extrema com que essas plantas crescem, absorvendo minerais vorazmente da água circundante. Elas acumulam reservas naturais impressionantes, variando de potássio e cálcio até elementos traço raros que os solos da Namíbia não possuem em absoluto. Mas isso é apenas o começo do processo de transformação. A colheita da biomassa marca o início da fase técnica de recuperação. Após serem recolhidas do mar, as algas passam por compostagem e um processamento rigoroso. Vê-se a matéria verde se converter gradualmente em um fertilizante orgânico denso e rico em nutrientes. O objetivo é criar um composto quimicamente estável, pronto para a aplicação direta na agricultura. O produto final demonstra a capacidade de restaurar solos severamente degradados. A aplicação melhora drasticamente a retenção de água na terra seca e reativa a vida microbiana fundamental, que estava adormecida. Surge assim uma solução imprevista, onde os nutrientes extraídos da água do mar acabam por reviver a terra firme. O ciclo se encerra com a recuperação sustentável do solo. 30 hectares de florestas subaquáticas oscilam ritmicamente sob a superfície do oceano hoje, criando um ecossistema denso e produtivo. Quando a ideia de trazer a vida marinha para a Terra foi proposta pela primeira vez, a reação na Namíbia foi de ceticismo generalizado entre a população local. No entanto, o que antes era descartado como vago e irrealista, transformou-se em um modelo totalmente operacional, com infraestrutura pesada e pessoas reais trabalhando diariamente. Florestas de algas crescem mais a cada dia, desafiando as expectativas iniciais de viabilidade. Mas isso é apenas o começo. Ao largo da costa da cidade de Luderitz, a empresa Kelp Blue implantou suas primeiras balsas de cultivo nas águas frias. Isso marca o início definitivo do modelo de cultivo florestal subaquático em grande escala da Namíbia. Por que o posicionamento dessas estruturas precisa ser tão específico nas águas agitadas do Atlântico? Cada jardim de algas é fixado por linhas de amarração submersas robustas, formando uma base estável para o crescimento vertical através da coluna d'água. Isso permite a absorção total e constante dos nutrientes abundantes, trazidos pela fria corrente de Benguela, essenciais para o desenvolvimento rápido da biomassa. Semanalmente, equipes de engenheiros marinhos e mergulhadores descem às profundezas para inspecionar as taxas de crescimento. Vê-se como eles cortam as seções maduras com precisão, trazendo-as a bordo das embarcações de colheita que aguardam na superfície balançando com as ondas.
À primeira vista, o processo parece uma jardinagem tranquila, mas na prática, é uma operação logística tensa para evitar a decomposição natural causada pela exposição prolongada ao ar. O transporte segue diretamente para a costa no mesmo dia para preservar a integridade química. Transição para o próximo nível. Na instalação de processamento em Luderitz, toda a matéria-prima passa por lavagem exaustiva e moagem fina. Em seguida, a massa processada é alimentada imediatamente em um sistema complexo. O material entra em um estágio de fermentação biológica, onde ocorre a separação química precisa dos componentes. Pode-se notar a extração de fluxos de produtos especializados, incluindo soluções de extratos biológicos e bioestimulantes vitais para a agricultura moderna. Formulações micro-orgânicas melhoram a estrutura do solo, enquanto subprodutos ricos em carbono servem para usos industriais e armazenamento seguro de dióxido de carbono. Tudo só se complica. Crucialmente, esse processo industrial não degrada os ecossistemas marinhos circundantes, operando em equilíbrio com o ambiente. A câmera desliza ao longo das linhas de cultivo, revelando que o modelo colhe apenas as porções maduras, semelhante à poda de árvores em uma floresta terrestre, mantendo a vida. Além disso, todas as atividades agrícolas ocorrem estritamente fora de habitats sensíveis para proteger a vida selvagem nativa. Isso é considerado o primeiro modelo de cultivo de algas em escala industrial em todo o continente africano. A partir do ano de 2024, a Kelp Blue já implantou mais de 30 hectares de fazendas ativas no oceano. O objetivo agora é expandir para 6.400 hectares na próxima fase, lançando a base sólida para a primeira indústria de agricultura oceânica da Namíbia. O ciclo de produção segue adiante, consolidando uma nova fronteira econômica sustentável. O sistema opera continuamente em harmonia com o oceano, de 25% a mais de 60%. Foi esse o aumento exato na colheita, registrado pelas fazendas experimentais após a aplicação dos primeiros lotes. Por que o solo árido reagiu com tanto vigor a um simples aditivo marinho processado? À primeira vista, a terra estava rachada e estéril devido à seca implacável que domina a região. No entanto, o material fermentado alterou a estrutura física do terreno, permitindo que a umidade permanecesse retida por longos períodos, onde antes evaporava instantaneamente. Pode-se notar como a cor pálida e a compactação severa do solo cederam lugar a uma terra visualmente mais solta e escura após 2 a 3 temporadas de cultivo. Variedades como milho, milheto e vegetais folhosos começaram a criar raízes profundas e firmes no solo tratado, resistindo ao vento seco. Antes, o cultivo dessas plantas específicas era considerado uma tarefa tecnicamente impossível naquelas coordenadas geográficas. Mas isso é apenas o começo. Mesmo em zonas onde a precipitação anual fica estritamente entre 2 e 10 milímetros, as falhas nas safras caíram de forma drástica. Parece um processo simples de adubação, mas na prática, isso detonou uma reação em cadeia biológica complexa no subsolo. A atividade microbiana disparou em níveis mensuráveis e as minhocas reapareceram, movendo-se através da terra regenerada e aerando as camadas inferiores. Depois fica mais complexo. Vê-se claramente que o ecossistema não apenas sobreviveu, mas reconstruiu sua própria estrutura vital interna. Projetos monitorados registraram uma redução contábil de 30% a 50% nos custos de insumos agrícolas para os agricultores. Isso diminui a dependência da Namíbia em relação aos fertilizantes químicos importados de alto valor. A alga vinda do frio oceano de Benguela transformou tecnicamente a viabilidade agrícola das regiões do interior. O ciclo de produção atinge assim um novo patamar de sustentabilidade. 60 metros de altura é a marca exata que as algas gigantes atingem, formando vastas florestas subaquáticas ao longo da costa. Entre dezenas de espécies passíveis de colheita, a Namíbia escolheu especificamente o kelp gigante, cientificamente conhecido como Macrocystis pyrifera. Mas por que o foco recaiu justamente sobre esta espécie para reviver um solo tão seco? Aparentemente, qualquer biomassa marinha serviria.
A resposta reside em sua estrutura nutricional excepcionalmente rica e completa. Graças à corrente fria de Benguela, rica em nutrientes, o organismo cresce até 30 centímetros por dia. Pode-se notar a expansão rápida da biomassa nas águas, tornando este um dos organismos de crescimento mais veloz do planeta. Isso cria um recurso renovável, quase ilimitado para a exploração sustentável. Mas isso é apenas o começo. A planta contém mais de 60 minerais distintos, além de uma ampla gama de aminoácidos e compostos bioativos que estimulam o crescimento vegetal. O carbono orgânico presente decompõe-se facilmente. O material é processado em composto para melhorar a estrutura física do terreno. À primeira vista, a aplicação parece uma simples adubação, mas na prática, ela aumenta a retenção de água e impulsiona a atividade microbiana, onde antes havia esterilidade. Isso reduz a necessidade de fertilizantes químicos industriais. Tais fatores tornam-se críticos em um país onde apenas cerca de 2% da terra é adequada para o cultivo. Para a Namíbia, o kelp gigante fundamenta um modelo agrícola inteiramente novo. O solo morto recupera sua vitalidade através da força trazida do oceano. 60 centímetros por dia. Essa é a taxa de crescimento vertical exata que o kelp atinge nas águas frias da corrente de Benguela. As fazendas de algas ao largo da costa da Namíbia transcendem a função de simples locais de produção de fertilizantes para se transformarem em vastas florestas subaquáticas em escala industrial. Troncos maciços sobem do leito marinho em direção à superfície, estendendo-se por dezenas de metros de altura em uma coluna vegetal densa. Pode-se notar como as frondes formam um dossel que filtra a luz, atuando como condutores ecológicos vitais do oceano. Mas isso é apenas o começo. Por que essas estruturas marinhas são comparadas funcionalmente às florestas terrestres complexas? A resposta reside na capacidade física de absorver dióxido de carbono e aprisionar nutrientes que, de outra forma, seriam varridos para as profundezas inalcançáveis do oceano. A vegetação fornece abrigo essencial para peixes, mariscos e incontáveis micro-organismos, criando um corredor ecológico vibrante logo abaixo das ondas. Vê-se como a vida marinha se organiza em torno desses pilares oscilantes, transformando a região em um habitat autossustentável. O desenvolvimento abre novas possibilidades econômicas para o turismo marinho na Namíbia, onde o mergulho através dessas florestas de kelp se projeta como uma experiência única no continente africano. A câmera desliza entre as colunas de algas, revelando a magnitude desse ecossistema artificialmente induzido. No entanto, enquanto o modelo recebe elogios como um potencial avanço climático, uma controvérsia técnica começa a emergir nos Estados Unidos e na Europa. Depois fica mais complexo. À primeira vista, o armazenamento de carbono pelas algas parece uma solução definitiva, mas na prática, a eficácia a longo prazo divide especialistas. Muitas organizações ambientais questionam se as florestas de kelp podem genuinamente estocar carbono em uma escala significativa ou se são apenas uma forma de maquiagem verde para comercializar créditos de carbono. O argumento técnico é que nem todo o carbono absorvido pela alga é retido permanentemente no sistema. Grande parte pode ser liberada de volta ao ambiente conforme o kelp se decompõe naturalmente na coluna d'água, enquanto apenas uma pequena fração realmente afunda até o leito oceânico para ser enterrada por longos períodos. Em meio a esse ceticismo científico, a Namíbia mantém o foco nos resultados imediatos e tangíveis. Mesmo com o debate climático em andamento, essas florestas subaquáticas já entregam nutrientes vitais ao oceano e geram empregos diretos para as comunidades locais. Perto de Lüderitz, o cultivo offshore fornece matérias-primas cruciais para reviver campos agrícolas que permaneceram estéreis por muito tempo. O processo continua seu ciclo, trazendo recursos para uma terra que busca recuperação. 100 toneladas. Esse foi o volume exato de algas colhido no litoral do Quênia apenas no ano de 2022. Por que essa mudança técnica radical ocorreu em vilarejos específicos como Makuiro e Kibuyuni?
A agricultura tradicional nessas áreas sofreu um colapso funcional devido a anos de secas prolongadas e severas. Em resposta, as comunidades iniciaram o cultivo de algas marinhas no início dos anos 2000, expandindo o que eram pequenas linhas suspensas perto da costa para uma indústria robusta. Pode-se notar como a secagem controlada da planta gera pós alimentícios, sabonetes e shampoos prontos para a exportação imediata. Essa produção gerou mais de 30 mil dólares americanos em renda, um valor de receita anteriormente inimaginável para a região. Mas isso é apenas o começo. O produto processado viaja para mercados na China, França e Estados Unidos, estabelecendo um setor econômico inteiramente novo dentro das comunidades costeiras. Na Tanzânia, a escala de operação se mostra ainda mais impressionante, tornando o país o terceiro maior produtor de algas de toda a África. O setor mobiliza cerca de 25 mil agricultores, sendo a maioria mulheres que operam as linhas de cultivo diariamente sob o sol. As algas representam quase 90% do valor total das exportações pesqueiras da nação. Vê-se como antigos vilarejos de pescadores evoluíram gradualmente para centros de processamento de cosméticos e alimentos. À primeira vista, parece uma atividade de coleta simples, mas na prática, tornou-se a tábua de salvação técnica para dezenas de milhares de famílias. Com a degradação física das terras agrícolas e a redução das ofertas de emprego, o sistema biobaseado compensa as perdas estruturais. Depois fica mais complexo. A câmera desliza ao longo das costas, onde nem o Quênia nem a Tanzânia possuem condições favoráveis para a agricultura terrestre convencional. No entanto, a alga exige apenas luz solar e água do mar, dispensando totalmente o solo fértil ou a irrigação com água doce. As comunidades ameaçadas pelas mudanças climáticas descobriram um novo vetor de subsistência e resiliência. A transformação não para na Namíbia, estendendo-se pelo lado oriental do continente. O processo produtivo segue seu curso natural de desenvolvimento contínuo. 2024 marcou o início da proibição de canudos plásticos na Namíbia, com as garrafas de uso único sendo vetadas a partir de 2025. No entanto, grandes volumes de resíduos plásticos continuam a lavar a costa anualmente, desafiando as restrições. Pode-se notar como as correntes oceânicas depositam camadas de detritos sintéticos na areia. Mas isso é apenas o começo da transformação técnica. Por que as algas marinhas surgem como a alternativa material mais promissora neste cenário? A simples limpeza das praias não justificaria o investimento científico em larga escala. A resposta reside nas propriedades químicas intrínsecas da planta para a indústria. O alginato de sódio extraído da biomassa permite criar revestimentos avançados. À primeira vista, o processo parece uma colheita agrícola simples, mas na prática envolve engenharia de materiais de ponta. Cientistas da Universidade Flinders, da Austrália, e da empresa alemã CH Bioforce desenvolveram um composto de base biológica específico. Vê-se como o material atinge resistência técnica ao óleo e à água, suportando calor em níveis comparáveis aos plásticos derivados de petróleo. Depois fica mais complexo. O objetivo é substituir revestimentos em embalagens de alimentos com biodegradabilidade total, enquanto o cultivo das algas ajuda a reviver terras degradadas em países africanos. A inovação segue seu curso para a implementação no mercado.